Você já parou para pensar como as grandes epidemias moldaram o mundo em que vivemos hoje? Como doenças invisíveis foram capazes de derrubar impérios, alterar economias, redefinir culturas e até acelerar avanços científicos. No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma viagem profunda pela história das epidemias que mudaram o mundo. E eu garanto, depois disso, você nunca mais vai olhar para o passado da mesma forma, desde que os seres humanos passaram a viver em comunidades mais organizadas. As doenças contagiosas se tornaram companheiras constantes da civilização. Na pré-história, grupos nômades raramente enfrentavam surtos massivos, porque viviam isolados e em pequenos números. Mas, com o surgimento da agricultura e das primeiras cidades, tudo mudou. O acúmulo de pessoas, animais domesticados e saneamento precário criou o ambiente perfeito para que vírus e bactérias se espalhassem como fogo em palha seca. Assim, nasceram as primeiras grandes epidemias. Uma das primeiras registradas foi a Praga de Atenas, em 430 AC. Código. Durante a Guerra do Peloponeso, Tucídides, o historiador que sobreviveu à doença, descreveu uma enfermidade misteriosa que devastou a cidade, matando cerca de 1/3 de sua população e alterando completamente o curso da guerra. A doença permanece debatida até hoje. Pode ter sido tifo, varíola ou sarampo mas seu impacto histórico não deixa dúvidas. Uma epidemia pode mudar o destino de uma civilização inteira. Séculos depois, no auge do Império Romano, outra onda de destruição invisível assolou o mundo. A peste antonina, por volta de 165 d. provavelmente causada pela varíola. Ela matou milhões, enfraqueceu o exército romano e desencadeou uma crise demográfica que contribuiu para o declínio de um dos maiores impérios da história. A lição era clara. Mesmo os impérios mais poderosos eram vulneráveis àquilo que não podiam ver, mas nada se compara à epidemia mais mortal que o mundo já enfrentou. A peste negra, no século XIV, espalhada por rotas comerciais que conectavam a Ásia, o Oriente Médio e a Europa, a bactéria Yersinia pestis viajou nas pulgas de ratos que acompanhavam caravanas e navios. A doença se espalhou com uma velocidade sem precedentes, ceifando a vida de cerca de 1/3 da população europeia em apenas alguns anos. As cidades ficavam silenciosas, famílias inteiras desapareciam e a crença religiosa, a economia e até a estrutura feudal sofreram impactos profundos. A falta de mão de obra, por exemplo, levou ao enfraquecimento do sistema, serviu e abriu caminho para transformações sociais que remodelariam a Europa nos séculos seguintes. No século XVI, as epidemias também tiveram papel decisivo na história das Américas. A chegada europeia trouxe vírus e bactérias completamente desconhecidos pelas populações indígenas, que não tinham imunidade para doenças como varíola, sarampo e gripe. Em alguns lugares, até 90% da população nativa foi dizimada. Essas epidemias não apenas impactaram o equilíbrio demográfico, mas facilitaram a conquista dos territórios menos mais pelas doenças do que pelas armas. Isso alterou de forma irreversível a cultura, a economia e a estrutura dos povos originários do continente. Já no século XIX, com a intensificação da globalização comercial e a urbanização acelerada, o mundo enfrentou novas ameaças. O cólera, transmitido por água contaminada, devastou cidades inteiras. A sua propagação levou pesquisadores como John Snow a desenvolverem métodos pioneiros de epidemiologia, ao mapear casos em Londres e provar que a doença se espalhava pela água, não pelo ar ruim. Esse episódio marcou um dos maiores avanços da saúde pública e inaugurou o conceito moderno de
saneamento básico. Outras doenças, como a tuberculose, o tifo e a varíola, continuaram sendo desafios globais. No final do século XIX e início do século XX, o avanço da microbiologia permitiu entender melhor o funcionamento dos micro-organismos, impulsionando vacinas e tratamentos. Mas a maior tragédia moderna ainda estava por vir. Em 1918, durante o fim da Primeira Guerra Mundial, a humanidade enfrentou a gripe espanhola, causada por um vírus influenza extremamente agressivo. Sua disseminação foi facilitada pelo deslocamento massivo de soldados entre continentes e pelas condições insalubres do pós-guerra. Em pouco mais de um ano, a gripe infectou cerca de 1/3 da população mundial e tirou a vida de mais de 50 milhões de pessoas. Apesar de profundamente traumática, essa epidemia impulsionou novos estudos sobre virologia, vigilância médica e sistemas de saúde. O século XX ainda testemunhou outras crises importantes. A poliomielite, que deixou milhares de crianças paralíticas. A varíola, que só foi derrotada com a primeira grande campanha mundial de vacinação. E, claro, o surgimento da AIDS na década de 1980, o vírus de imunodeficiência humana, desafiou a medicina, levantou debates sociais e éticos e mobilizou comunidades inteiras em busca de informação, tratamento e combate ao preconceito. Hoje, apesar de ainda não ter cura, a AIDS é controlável graças a décadas de pesquisa e políticas de saúde. Entrando no século XXI, o mundo percebeu que continuava vulnerável. Surtos como SARS, MERS, gripe suína e Ebola mostraram que a globalização facilita não apenas a troca de bens, mas também a circulação de patógenos. Ao longo de toda essa história, as epidemias moldaram sociedades, culturas, economias, políticas públicas e, principalmente, o rumo da ciência. Elas influenciaram desde a queda de impérios até a criação de tecnologias que hoje salvam vidas. Mostraram que, apesar de toda a nossa tecnologia, o mundo continua profundamente interconectado e vulnerável. E também reforçaram que conhecimento, colaboração e prevenção são nossas maiores ferramentas contra ameaças invisíveis. E se você gostou dessa viagem pela história das epidemias que mudaram o mundo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso ajuda demais o nosso trabalho e garante que você não perca nenhum dos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.